Olá a todos. Bom, hoje a reflexão que eu quero fazer é muito importante e é a respeito dessa ideia de que tem de resistência, né? Desde que começou, assim, desde principalmente após a vitória de Bolsonaro, né? Começou a aparecer a ideia de resistência, né? Eu não lembro exatamente onde começou, quem inventou isso. Eu não sei, né? Alguém inventou, com certeza alguém pensou, alguém criou essa ideia, né? Mas, enfim, foi uma ideia que pegou, né? Afinal, o Bolsonaro, afinal, todo esse grupo que ele faz parte é um grupo que se opõe a uma série de outros grupos, principalmente contrário às minorias e contrário a alguns direitos que foram adquiridos na nossa sociedade, né? Então, por ferir direitos, por ferir até a moral de algumas pessoas também, de forma indevida, de forma mal intencionada, existe várias pessoas e vários grupos que são contrários a essas ideias, né? Mas há ali também uma questão maior, que é a questão da desinformação, né? E esse tem sido o foco, principalmente de alguns canais que dizem combater esses grupos neoconservadores, esses grupos como, né, de apoio a Bolsonaro, de apoio às ideias de Olavo de Carvalho, por exemplo, né, que são cheias de conspirações, são cheias de mentiras, né? Isso ficou evidente aí com a questão das fake news, né? E outros casos mais. E tomaram consciência de que devia se combater a desinformação, né? É interessante isso, gente, que no início do meu canal, há mais de um ano atrás, eu falava sobre isso, né? Falava sobre essa questão de combate à desinformação, da importância da gente conscientizar as pessoas sobre a realidade, sobre o mundo, como é que ele funciona, como é que as coisas funcionam, porque sempre foi algo que foi negligenciado. Sempre teve a ideia de que essas coisas a população comum não precisava ter entendimento, o que é uma ideia absurda. Principalmente quando a gente pensa que todas as pessoas comuns, seja lá de qual classe social for, seja lá qual grau de instrução ela tenha, essas pessoas votam, essas pessoas decidem, ajudam a decidir o futuro do país. Então esse argumento de que o conhecimento deve ser algo elitizado é uma ideia burguesa, né? Aí a esquerda, muita gente que se diz da esquerda, muita gente se diz progressista, acredita nisso, fala isso, repete isso e preocupa-se muitas vezes em refinar ali aquele conhecimento, em aprender muito, mas não se preocupa em passar esse conhecimento para a população, em conscientizar a população. A gente sabe que a população em modo geral, muitas pessoas são desescolarizadas, ou então, mesmo aquelas que são escolarizadas, aquelas que estudaram por um certo tempo, às vezes por muito tempo, mas elas não tiveram uma educação de tanta qualidade. E esse é um dos principais motivos para elas acreditarem em ideias absurdas. Por que elas acreditam em ideias absurdas? Porque elas não compreendem as coisas, não compreendem como as coisas funcionam. Se elas tivessem a compreensão sobre como as coisas funcionam, elas não seriam enganadas tão facilmente. Elas não cairiam tão facilmente nessas propagandas enganosas. Elas não seriam tão facilmente manipuláveis como foram nesses últimos anos. Porque isso já acontecia. Isso não é a primeira vez que isso acontece, né? Os veículos de massa, os grandes veículos de massa, já fizeram isso muitas vezes, não só no Brasil, como em outros países do mundo, em vários outros períodos. Houve essa manipulação, houve essa propaganda em prol de uma questão política, né? Principalmente. A gente pode usar como exemplo Getúlio Vargas, ele fazia isso com rádio, né? Principalmente.
ele já utilizava o rádio como propaganda para ele, né? Para exaltar a personalidade dele, né? Foi isso mais ou menos que o Bolsonaro fez, fizeram com o Bolsonaro, né? Exaltaram a imagem dele, colocaram ele como grande líder, né? Contrário à esquerda, ao mesmo tempo que demonizaram a esquerda, né? Colocaram a esquerda como o grande inimigo, né? É mais ou menos aquela história, para quem conhece a história do livro 1984, né? Que ele mostra essa técnica, né? Essa técnica de pegar, colocar ali um inimigo comum e dizer que vocês estão, poxa, esse cara é a causa de todo o mal da nossa sociedade. O mal não é causado por os grupos dele, né? Por os grupos dele. Então, assim, eles dizem que é o outro, fazem essa propaganda, colocam essa propaganda ali todo momento e as pessoas aderem a essa ideia. Era exatamente isso que os nazistas fizeram, por exemplo. Eles colocaram toda a culpa do mal, né, daquela crise econômica, aquela crise social, política que eles tinham, num grupo, em alguns pequenos grupos, né, essas minorias, e também nos judeus e nos comunistas, né. Os comunistas na época eram um grupo que estava se fortalecendo, né, na Alemanha, devido à crise, né, a grande crise do capitalismo e tal, e também teve a Revolução Francesa, né, ou aliás, desculpa, a Revolução Russa em 1917. Então a elite capitalista, né, as pessoas do poder fizeram o que? Viram ali, bom, a gente tem dois grupos que estão fortes, a gente está em super crise, o que a gente vai fazer? Né, os governantes, as pessoas que estavam lá no poder na época. Bom, o perigo menor é o Hitler. Né? Eles sabiam que os comunistas iriam fazer uma revolução, né? Iriam mudar completamente o sistema, e eles viam Hitler como alguém que não ia fazer isso, né? Não ia mudar essas questões. Então vamos colocar ele, né? Vamos deixar ele governar e depois a gente tira ele, né? Aquela ideia. Já tinha essa ideia. Mas aí o Hitler foi lá e conseguiu implantar o nazismo, né? Justamente porque ele tinha conseguido a adesão de uma boa parte da população, né? E conseguia perseguir todos os outros grupos políticos. Aí essa é uma ideia também que o Bolsonaro fala, né? De perseguição a grupos políticos. Ele declarou exatamente que iria prender ou exilar grupos políticos. Isso porque anteriormente, né? Há alguns anos atrás, ele falava que ia matar essas pessoas, né? E até hoje mesmo, até poucos meses atrás, ele falou, algumas pessoas dizem que em tom de brincadeira, mas ainda que em tom de brincadeira, um candidato à presidência falar que vai fuzilar seus opositores, ainda que a pessoa leve como um tom de brincadeira, eu acho que não é brincadeira não, acho que não é brincadeira. Então é isso que acontece, né? Principalmente numa situação de crise política, crise econômica, e numa situação onde a gente tem uma mídia completamente tendenciosa, uma mídia tradicional, como a Rede Globo, como a Record, como a SBT, entre outras emissoras, que são completamente tendenciosas, que elas têm um grupo, estão do lado de um grupo político, um grupo econômico, claramente faz isso, não só eles, tem outras emissoras, né, de rádio também, Jovem Pan, por exemplo, que, nossa, é muito escrachado, inclusive, é muito fácil você mostrar que eles são completamente tendenciosos, não é uma coisa pouca. Eu acho que de todas essas que eu citei, atualmente a que eu vejo que é mais tendenciosa é a Jovem Pan. Ela é completamente, né? Completamente. Então é isso que tem ocorrido no Brasil, né? A gente tem uma população, a maior parte da população, que não tem essa consciência, que não tem uma boa escolaridade, que não tem esse conhecimento sobre como as coisas funcionam. Então elas caem muito facilmente, né, toda essa estrutura de manipulação que tem sido montada no Brasil, tanto pelas emissoras tradicionais, como por esses grupos, né, como a MBL, como esse grupo do Olavo de Carvalho, também esse grupo neoconservador, né, que tem como expoente atualmente o Nando Moura. Então assim, Nando Moura ele é fruto de tudo isso daí. Ele faz parte
Mas combater o Nando Moura como se ele fosse o único, como se ele fosse, vamos combater o Nando Moura, combatendo ele. Eu não sei. Será que combatendo ele, será que, sabe, tirando ele da jogada, não vão surgir outros Nando Mouras? Entendeu? Não surgirão outros Nando Mouras? Quer dizer, ele não é a raiz do problema, ele é um fruto do problema. Então, assim, combater o fruto. Por que a gente deve combater o fruto? Deve arrancar um fruto, tendo milhares de frutos ali naquela árvore, em vez da gente arrancar essa árvore, arrancar essa raiz dessa árvore, cortar ela pela raiz. Então é por isso que eu defendo a ideia de que não deve se ficar perdendo tanto tempo combatendo Nando Moura, mas combatendo as ideias. Essas ideias essa construção que eles fizeram de uma sociedade pautada nesses conceitos moralistas, né? Porque a raiz do problema é a educação, né? Se essas pessoas tiverem uma melhor qualidade na educação, se essas pessoas tiverem mais acesso a um bom conteúdo, mais acesso à informação, ao conhecimento, a uma formação boa, elas terão elas próprias defesas contra isso. Do mesmo jeito que eu tenho, do mesmo jeito que pessoas conscientes têm essa defesa, elas também terão. Entendeu? E elas vão buscar o bom conhecimento, elas vão ter um senso crítico para buscar esse bom conhecimento e para rejeitar essas ideias absurdas que esses grupos pregam. Elas próprias farão isso. Então a gente tem que combater o mal pela raiz, tem que conhecer a raiz do problema e combater isso, tentar mudar isso. Não tentar ficar combatendo, batendo boca, fazendo vídeos a todo momento citando Nando Moura ou um outro qualquer aí, para poder chamar a atenção. Tudo bem, eu entendo que possa ser uma tática para poder atrair essas pessoas pro seu canal e a partir daí você conscientizá-las, mas para isso você tem que fazer esse trabalho de formação também. Mas é um trabalho que sozinho você não vai fazer, porque cada pessoa ela é limitada, né? Bom, cada pessoa é limitada a uma certa área, né? A gente estuda uma determinada área, algumas áreas, né? Então a gente vai poder passar aquele conhecimento naquela área. Mas existe uma série de outras pessoas que têm outros tipos de conhecimento em outras áreas, né? Principalmente, ou mesmo na mesma área que a sua, mas alguns conhecimentos que você não tem, né, em relação àquele determinado assunto. Então tem que ser um trabalho de grupo. Essa ideia de que e tal pessoa vai salvar o Brasil é a mesma história de Salvador da Pátria que a gente teve com o Bolsonaro, né? Então não precisamos, a esquerda não deve ter esse salvador da pátria. Deve ser um trabalho em conjunto, deve ser um trabalho que deve ser valorizado todos aqueles que estão fazendo esse trabalho de conscientização das pessoas. Seja um canal pequeno, seja um canal grande, né? Seja qual for a área de conhecimento que essa pessoa tá trabalhando, todas essas áreas de conhecimento são importantes, né? Então deve ser valorizado. A filosofia, a história, a sociologia, a matemática, todas essas áreas são importantes, né? E principalmente dentro desse contexto que a gente vive hoje, as ciências humanas, que são ciências que são tão desvalorizadas no nosso país, e talvez aí tenha sido também uma das raízes do problema, a desvalorização das ciências humanas, não por acaso, porque são ciências que nos ajudam a nos conscientizar sobre a realidade, a compreender, né, a sociologia, a história, a filosofia. São ciências que nos ajudam, né? No caso, a filosofia não é considerada uma ciência, mas enfim, é um outro debate, é uma outra questão mais complicada. Mas enfim, elas nos ajudam a compreender como é que o mundo funciona, como é que as coisas funcionam, né? O direito também ele é muito importante. A minha área, no caso, a administração, a economia, né?
são áreas que eu estudo mais, né? Que eu tenho uma formação já em administração, estou estudando atualmente economia, enfim. Mas eu também sempre estudo essas outras áreas, história, sociologia, direito, um pouco, né? À medida do possível, eu vou estudando essas outras áreas também para mim tomar consciência e ter um conhecimento mais amplo, né? Da coisa. Então, assim, essa é a reflexão de hoje. Bom, a ideia é que eu acho que, assim, a resistência se faz com consciência. Essa é a frase que eu deixo aí para vocês. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até breve.